O Globinho foi o maior programa infantil da Globo no século XXI. Destacado pela sua vasta coletânea de programas e pelo seu horário aparente, esse programa passava durante as manhãs da Rede Globo, logo após o Mais Você. E foi o programa que marcou toda uma geração que cresceu nos anos 2000. E é disparado o programa de TV que as pessoas mais sentem o luto de seu encerramento, com os antigos fãs implorando pelo seu retorno, caracterizado pela uma das maiores demonizações de um dos CPFs responsável pelo fim desse programa. Então, como uma homenagem a esse programa tão marcante, vamos fazer uma simulação. Como seria a programação da TV Globinho se ela não tivesse sido encerrada pela Mamãe Globo? Vocês já pararam pra pensar nisso? Tem muita gente que já, inclusive, tem muita gente no YouTube como uma homenagem a esse programa, fazem a sua própria versão do que seria a TV Globinho hoje em dia. Mas hoje eu resolvi fazer o que seria realmente a TV Globinho hoje, com critérios estabelecidos e com método de pesquisa que vai te surpreender. É isso, bora para o vídeo! A Globo ela sempre teve na sua programação alguma programação infantil, inclusive contando o seu primeiro programa da história da Rede Globo. Sim, no dia 26 de abril de 1965, às 11 horas da manhã, passava o Unidurité, onde foi apresentado por Fernanda Barbosa Teixeira, naquele que é o primeiro programa da história da Globo, e que foi o pontapé inicial dessa gigante do entretenimento e do jornalismo que temos aqui no Brasil. E aí depois veio outros programas, veio os Astrás, veio o Globo Cor Especial, até vir nos anos 80 e 90, que aí sim tivemos programas que marcaram gerações, como o lendário Balão Mágico. Também tivemos a revelação da Rainha dos Baixinhos com o programa Show da Xuxa. A diversão e a criatividade, inovação da TV Colosso, que marcou a geração nos anos 90, até chegar na Era Angélica, que foi 2 programas. O Angélica Mix e o programa na qual zerado o pai da TV Globinho, que é o Bambu Luar. O Bambu Luar é o que era apresentado pela Angélica, e lá surgiu um quadro que era um quadro dentro do Bambular, e se tornou a TV Globinho. Sim, a TV Globinho, na qual a gente conhece, surgiu como um quadro do Bambular, como lá passavam os desenhos que marcou gerações. E tinha como destaque 2 dos animes de maior sucesso no Brasil: Digimon, com a clássica abertura cantada por ela mesma, e o anime mais popular da história do Brasil, que é Dragon Ball Z. Dragon Ball Z começou a ser passado nos anos 2000, apesar de ser um anime de 96, que foi logo após o fim do Dragon Ball clássico. Ele chegou aqui no começo dos anos 2000, no Bambular. E foi nesse programa que surgiu o maior efeito Mandela da história do Brasil, que supostamente no dia 11 de setembro de 2001, que dizem que enquanto passava o episódio 245, na qual introduzia o Super Saiyajin 3, o programa da Globo é interrompido para mostrar a baguncinha que rolou em Nova York. Só que, na verdade, é uma fake news, visto que a bagunça começou às 8h30 e não dava tempo de passar Dragon Ball. E que, se passasse Dragon Ball nesse dia, na verdade, passaria o episódio 235. O famoso episódio Vou te comer. Ok, depois do grande sucesso desse bloco no programa Bambular, esse programa foi cancelado e surgiu a TV Globinho, na qual conhecemos hoje. E a TV Globinho durou de 2002 a 2012, que tiveram que sempre foi esse mix de apresentação com os desenhos, como foi sempre a fórmula da Globo de fazer os programas infantis. Que isso foi uma fórmula que também foi repetida pelos outros canais, como seu maior rival, o SBT, que nos anos 80 teve o programa do Bozo. Nos anos 2000 tivemos o maior rival da TV Globinho, que é o Bom Dia e Companhia, que apesar de reformulado, dura até os dias de hoje. Com uma vasta seleção de apresentadores, tiveram vários apresentadores durante a TV Globinho, não teve um apresentador assim marcante na TV Globinho.
Mas o que marcou mesmo foi os desenhos e... Eu não preciso citar os desenhos aqui, porque todo mundo conhece, né? Os desenhos como Três Espiãs Demais, Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, as aventuras do Jack Chan, alguns desenhos do Homem-Aranha e, é claro, os seus animes lendários que marcaram a época, como o próprio Dragon Ball Z, o programa de maior audiência na TV Globinho, teve, claro, a duplinha Digimon e Pokémon, e também outras séries, como as famosas séries da Nickelodeon, como iCarly e Brilhante Victoria no seu fim. E para representar os tokusatsus, tinha sempre uma temporada aleatória de Power Rangers. Aí chegou o fatídico 23 de junho de 2012, e aí entra essa fatídica cena para sua infância. Exatamente. Não, a TV Globinho praticamente se encerrava ali. Ela praticamente deixou de passar nos dias de semana e começou a apenas passar no fim de semana até o seu fim definitivo em 2015. E acabou sendo substituído por 2 programas de auditório aleatórios. E, obviamente, o programa de auditório que é mais vilanizado pelo fim da TV Globinho é, claro, o Encontro com Fátima Bernardes, apresentado por Fátima Bernardes, na qual trazia variedades, entretenimento e algumas discussões, desde discussões mais simples como o BBB, e também sobre os programas da Globo, até mesmo temas que fortaleceram a polarização ideológica aqui no Brasil. Assim, a gente fala tanto da Fátima Bernardes e como ela acabou com a TV Globinho, mas eu te contar que, na verdade, ela não é a única culpada dessa bagunça toda. Durante o meio dos anos 2000, estava rolando um movimento anti-propaganda infantil, na qual tratava esse tipo de propaganda como abusiva. E na qual destacou 2 projetos no Congresso sobre esse tipo de propaganda. O mais famoso dele, que foi a PL 440 de 2008, sendo esse o autor, Celso Russomano. Sim, aquele Celso Russomano. Na qual estabelecia como abusiva publicidade que poderia induzir a criança, podia fortalecer essa questão do consumismo entre as crianças. Sabendo que era um caminho sem volta, visto que o movimento daquela época estava bem grande para a proibição da propaganda infantil, a Globo já estava se adiantando para encerrar o Globinho, visto que, como em breve não poderia mais criar propaganda infantil, isso tornaria a TV Globinho inviável financeiramente. Aproveitando essa brecha do sistema, Fátima Bernardes aproveitou esse fato que estava sendo esse programa estava quase sendo encerrado e apresentou o seu programa, que é o Encontro com Fátima Bernardes, na qual seria passado facilmente, visto que a Fátima Bernardes tem uma moral até hoje gigantesca dentro da Globo. Comecei a olhar a grade da Globo e eu via que na época o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente, desenho. Aí, Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho tá perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30 vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras já tinham feito algumas, como a Record, a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã. Eu falei, isso aí não tá bom não, esse negócio aí tem um espaço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV tava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri. Eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário, que venha da Ana Maria, né? Que é entretenimento, e que a gente possa levar para entregar para o jornalismo local. Então era um programa que surgiu assim. Eu pensei nesse horário. Então foi isso que aconteceu para que a TV Globinho, infelizmente, se encerrasse. Então, depois dessa história, vamos começar a fazer a nossa simulação. Então, para determinar como seria a TV Globinho nos dias de hoje, resolvi olhar qual é o padrão na qual eram as séries da TV Globinho. Qual o padrão que continha nas atrações. Para descobrir o padrão utilizado na TV Globinho. Então, eu resolvi utilizar a análise de dados.
E para fazer essa análise, eu resolvi utilizar o Jupyter, que é um notebook baseado em Python. Que aí eu resolvi utilizar algumas bibliotecas clássicas da análise de dados, como o Pandas, o NumPy, e eu resolvi utilizar o Plot Express. Mas o Matplotlib, mas eu assumo que o plot ele é meio básico demais, mas vamos seguindo. Aí eu importei aí eu resolvi criar uma tabela do Excel de todas as séries que existiam. Aqui eu assumo, eu tive que usar IA aqui, nesse caso. Eu utilizei o DeepSeek para que eu mandei a lista das séries para ele e separei entre a empresa criadora e o tipo dela, se era um cartoon, live action ou um anime. Primeiramente, 63% das atrações da série eram feitas por cartoons. Ou seja, 2/3 do programa eram por cartoons. Já o outro terço é separado entre live action e anime. E aí, aqui na distribuição de empresas nos cartoons, dá pra ver um domínio amplo da Disney. A Disney tinha um domínio amplo que a maioria das séries eram da Disney, visto que a Globo e a Disney sempre tiveram uma parceria de longa data. Eles sempre tiveram essa parceria. Aí aqui são outras empresas criadoras, e a segunda que mais aparecia era a Nickelodeon. A Nickelodeon aparecia mais, visto que passava outros desenhos, tipo Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, chegou a passar Avatar na TV Globinho, entre outras. Aqui tá separado com Marvel, na época não chegou a ser vendida pra Disney, mas tem Marvel aqui. E outras empresas aqui, como a Marathon, a Hasbro, DreamWorks. A DreamWorks tem mais de 3 aqui. Aqui tivemos uma margenzinha de erro aqui, mas... Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Nos animes, a maioria era da Toei. Visto que um dos maiores símbolos disso, Dragon Ball. E as outras eram da MS Entertainment. O resto aqui já o resto tá bem espalhado e realmente, no caso dos animes, os animes eram bem mais individuais do que de uma empresa em si. Actions, a maioria aqui era feita pela Disney, no final do programa, na qual passava muitas séries da Disney na TV Globinho. No caso do Zack Code, James Abbott, se eu não me engano, passava Feiticeiro de Every Place também. E aqui tinha a Nickelodeon, na qual passava a sua maior dupla de séries da história, que foi iCarly e Brilhante Victoria, na qual foram fenômenos no começo da década de 2010. E aqui temos a Saban por causa de Power Rangers. Ok, seguindo essa análise de dados, vamos citar os critérios na qual faremos essa seleção. Ok, na nossa lista de desenhos, a gente resolveu fazer alguns critérios. Seguinte, primeiro, a gente tentou ser o mais pé no chão possível. A gente tentou olhar desenhos na qual sejam possíveis de se passar na Globo, na qual não tenha tantos empecilhos para passar na Globo, que seja até que de fácil consumo e que de preferência esteja no Globoplay. Que sejam séries mais episódicas, para não comprometer tanto a programação, para ficar mais fácil de organizar tudo. E a gente resolveu separar em 3 listas. Por que a gente resolveu separar em 3 listas? Porque a duração média do programa é 90 minutos. Ou seja, isso dá mais ou menos 4 a 8 desenhos. Vai depender se vai ser desenho de 23 minutos ou se vai ser desenho de 11 minutos. Vai depender do dia. Dito tudo isso, a história da TV Globinho, a nossa pesquisa e todo esse critério falado, bora lá para a cereja do bolo desse vídeo, que é a simulação, a lista simulada do que vai ser a TV Globinho de hoje em dia. Ok, nas nossas atrações preliminares, a gente escolheu uma listinha de desenhos mais curtos. Então, o primeiro nome da nossa lista, eu acho que é o nome mais conhecido que temos aqui na lista, que é para já começar com o pé direito,
para já chamar a audiência. Esse nome que eu escolhi foi Bob Esponja, Casa Quadrada. E não precisa de introdução, né, gente? É a esponja que mora no mar, que marcou gerações e que é produzida até hoje, apesar de todos os problemas que a série sofre hoje em dia. Então, eu faria tipo uma espécie de rodízio entre episódios mais antigos e temporadas mais novas. E apesar dessas temporadas mais novas serem questionáveis, provavelmente a Nickelodeon iria querer passar esses episódios novos. Na atração preliminar temos uma adaptação das historinhas de Charlie Brown de Snoopy, que foi feita em 2014 e que hoje está disponível no Globoplay. É uma série até legalzinha. Gourmet, que passou na TV Globinho nos anos 2000, só que o que eu coloquei na lista é a versão de 2018, qual a animação é 3D ao invés de 2D. Nossa cota brasileira, vamos dizer assim, que também está disponível no Globoplay, eu resolvi colocar um desenho mais simples, mais infantil, mas é muito bom também, que é Peixonauta. Sim, eu resolvi colocar Peixonauta aqui, muito por causa da presença no Globoplay, e também é um desenho gostosinho até, e que o pessoal aqui no Brasil gosta muito desse desenho. Outra série que eu coloquei aqui na lista é a última grande galinha dos ovos de ouro da Nickelodeon, que é The Loud House. Sim, The Loud House, a tão conhecida série de Loud e as suas 11 irmãs, a clássica série Slice of Life que todos nós conhecemos. Mas isso tem um destaque por ter além de fazer muito sucesso, e ter uma fanbase muito grande. Apesar de ser uma fanbase problemática, mas não vamos aprofundar muito sobre isso aqui agora não. Mas é uma série que tem o seu charme e tem a sua boa fama. E por último, nessa lista que eu coloquei foi o Show do Garfield. Que é uma série animada, que é aquela série animada do Garfield em 3D, que também está disponível no Globoplay. Eu acho que é uma boa lista de desenhos para já iniciar o programa. Eu acho que se eu programasse, eu acho que eu colocaria Bob Esponja já de início, e aí eu faria o rodízio entre esses outros 5. Aí esses outros 5 fariam tipo uma espécie de rodízio. Na atração coadjuvante, aqui temos uma lista muito boa, que é uma lista de desenhos que, apesar de serem mais episódicos, tem fanbases grandes e são adorados por toda uma comunidade e por todas as pessoas. De primeira, eu já coloquei um anime. Um anime que é conhecido no mundo todo, faz um sucesso absurdo, tem uma fanbase gigantesca e que está disponível no Globoplay. Pokémon Sun and Moon. A última temporada na qual teve o Ash como protagonista, e que é a adaptação dos jogos Pokémon Sun e Pokémon Moon. E que é muito adorada por todos os fãs de Pokémon. Desde da história em si, que é uma história muito boa, apesar da substituição da animação, até mesmo o grande final da série, que vai ficar eternizado por todo fã de Pokémon. Você sabe o que eu tô falando. Já o nosso segundo... Vamos na duplinha da Disney aqui. É uma duplinha da Disney que eu separei e que vai ser muito boa. Pra ser uma série de 11 minutos, que é separada em 2 blocos, mas eu considerei 11 minutos. A série na qual dividiu protagonismo da Disney na década de 20. Eu estou falando de Amphibia. Sim, a famosa série que conta a história de um dos maiores trios das animações, que é Annie, Sasha e Marcy, na qual são exportadas para o mundo de sapo, basicamente um isekai ocidental. E a gente vê tudo pela ótica da Annie Boy Choi, na qual é adotada pelos Planters. E o segundo da Disney, que também é gigantesco, que também é uma série grande, a gente resolveu escolher uma série na qual tem uma fanbase grande até hoje. Começou muito bem, começou meio pretensioso, alcançou um auge grande, um auge muito bom, mas que infelizmente depois desse auge sofreu uma das maiores quedas livres da história. Eu estou falando de Star vs a Força do Mal. É uma série que é adorada até hoje. Tipo, foi uma série que começou meio despretensiosa, depois veio toda aquela lore da Lua Sangrenta, todo esse conflito entre a Star e a família Butterfly com o Toph, na qual se transformou num dos maiores arcos das animações, que é a Batalha de Mjolnir. Só que
depois da Batalha de Mjolnir, a gente sabe o que aconteceu e que esse assunto merece um vídeo separado totalmente, porque nesse vídeo eu não quero dar palco pra adubo, beleza? Eu não quero agora saindo dessa duplinha da Disney, temos um representante da Nickelodeon. Toda programa infantil que teve na Globo sempre teve uma adaptação das Tartarugas Ninjas. Então, como não vai ser diferente, eu vou colocar aqui a adaptação das Tartarugas Ninjas. Eu vou colocar o Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles, o surgimento das Tartarugas Ninja, que é a série mais recente, de 2017. Que é aquela 2D, na qual tem uma animação brilhante. Eu amo a animação daquele desenho. Apesar dele ser meio fraco em história, ele tem uma animação impressionante, na qual só fala mal dele quem não assistiu a série. Se você vê que nego falando mal dessa série, esse cara não assistiu e não sabe o que tá perdendo, velho. Que a animação daquela série é incrível. E só a animação mesmo, a história eu não acho muito legal, não. Mas ela encaixa perfeitamente nessa questão de ser mais episódico. Que não precisa de ver tanto o episódio anterior pra entender o próximo. Tipo, tanto que é por isso que eu não coloquei minha versão favorita, que é a versão de 2012. Eu não coloquei a versão de 2012 aqui, porque a versão de 2012 é episódica pra cacete. Agora, pra ser a nossa cota Power Rangers aqui, porque sempre teve um Power Rangers na TV Globinho, vou colocar aqui o último Power Rangers que passou aqui no Brasil, foi o Power Rangers Dino Fury. Que, vou ser sincero, eu não assisti muito. Então não tenho muita coisa pra falar. Mas a única coisa que eu tenho pra falar é que chegou a passar no Cartoon Network aqui no Brasil. Então já tem uma dublagem. Pelo menos a dublagem já tá feita. Então já só coloquei aqui porque foi a última temporada que chegou no Brasil. Então é isso. Ok, agora para representar a DreamWorks, cara, infelizmente eu vou ter que escolher uma série que eu odeio, velho. Que é a série mais recente de uma das maiores franquias da DreamWorks, que é Dragões. Que é Como Treinar Seu Dragão. Uma franquia gigantesca com uma fanbase muito grande, mas que infelizmente eu vou ter que escolher Como Treinar Seu Dragão, os Nove Reinos, porque é a série mais recente, só que infelizmente essa série é muito ruim. A animação é horrorosa, mesmo padrão da ala de televisão da DreamWorks, é ruim do mesmo jeito. A história é muito ruim, é até meio forçação de barro que acontece nessa série. Então, infelizmente, ela vai ter que ficar nessa lista aqui, infelizmente. E, por último, eu resolvi dar uma forçadinha de barra, que eu gosto muito de Phineas e Ferb. Eu acho o Phineas e Ferb um dos melhores desenhos da história da Disney, tipo, eu amo aquela série de paixão. Então, pra fazer referência a Phineas e Ferb, resolvi colocar a Lady Mila Muff, que é o spin-off da série. Que, apesar de eu não achar lá aquelas coisas, tipo, é uma série legal, pra ter uma cotinha pra fazer uma certa homenagem a Phineas e Ferb, resolvi colocar aqui. Agora, vamos pra cereja do bolo. Qual seria a atração principal do programa? Eu resolvi fazer um negócio diferente. A própria TV Globinho não fazia isso. Mas eu resolvi separar uma atração por dia da semana. Cada dia da semana vai ter a sua atração principal. A atração que vai fazer todo moleque sair da escola para chegar a tempo de não perder essa atração. Para começar essa lista de atrações principais, vamos falar para começar a segunda-feira, já dando na cara, o desenho xodó da Globo. Estamos falando aqui do desenho mais popular do Brasil na década. Obviamente, estou falando de Miraculous Ladybug, na qual tem uma fanbase gigantesca, tem seu público-alvo totalmente definido e muito amplo. Foi um desenho que furou a bolha gigantescamente. E também tem uma característica especial de Miraculous, apesar de ser um desenho francês, a Globo tem um poder muito grande sobre ele. Já não é de hoje que há muitos episódios de Miraculous, primeiro aqui no Brasil. Isso só mostra o quão papel importante na criação da série a Globo tem. Ou seja, ela tem um tentáculo gigantesco lá dentro. Imagina se eles, numa segunda-feira, eles fazem a estreia mundial de um episódio novo de Miraculous. Isso daria uma enorme audiência e daria um engajamento enorme nas redes sociais, visto que a fanbase de Miraculous é grande, é gigante aqui no Brasil, velho. Ok, na terça-feira,
Eu resolvi escolher o que, entre aspas, é o irmão do Oculus, que é a segunda série mais famosa do Gloob. E vamos ser sinceros, o Gloob só tem 2 séries. E vamos falar da segunda, que é DPA, né, velho? DPA nasceu em 2011, só que ela é produzida até hoje, velho. Tem, eu acho que quase 20 e tanta temporada. É o Grey's Anatomy brasileiro. Que é muita temporada, é muito episódio, é grande essa série. Já virou filme, já teve spin-off, já teve um monte de coisa sobre essa série. Então não preciso falar muito aqui. Não preciso falar muito sobre ela, velho. E também é por causa que eu mal vi essa série, então, tipo, então é foda. Ok, na quarta-feira, vamos colocar um desenho de Elite aqui na quarta-feira, pro pessoal empolgar. Eu resolvi colocar o maior nome da Disney do século, que é Gravity Falls. Foi um desenho gigantesco, foi considerada a melhor série da Disney no século, se bobear. A melhor série animada do Disney Channel na história dessas séries animadas pra TV da Disney, e que é uma série de fácil consumo. 48 episódios ao todo, de 23 minutos, na qual dá pra ver tanto episodicamente, tanto linearmente. Então dá muito tranquilo. E como a série já é famosa, daria de boa pra ser uma atração principal. Na quinta-feira, eu resolvi colocar um anime. É um anime shonen, na qual que fez um grande sucesso no mundo inteiro. Também uma fanbase engajada, obviamente pelos motivos errados, mas essa fanbase tem uma característica de ser bem jovem e que traria muito jovem adolescente para assistir essa série. Na quinta-feira eu resolvi escolher Boku no Hero, que está disponível no Globoplay. Pelo menos eu acho que as 2 primeiras temporadas estão disponíveis no Globoplay. Então nada impede da Globo trazer novas temporadas e até dublar as novas temporadas de Boku no Hero, que ainda continua. Apesar do mangá principal já ter se encerrado, com um final até ruim ainda por cima, o spin-off dele, que é o Boku no Hero Vigilantes, ainda tá de pé. Ainda está sendo produzido e até já virou anime. Tá um anime muito bom, inclusive. E muita gente considera Vigilantes melhor do que a série principal. Tá aí como a nossa atração principal de quinta-feira. Agora, para testar de vez, temos aquela que vai ser não só a atração principal do dia, mas também a atração principal na semana. Encerrar a semana com chave de ouro, eu resolvi escolher Dragon Ball. Mas aí que mora o perigo. Eu vou ter que fazer menção rosa a 2. Eu fiquei muito na dúvida qual que eu iria escolher. Então eu resolvi escolher, para ser mais pé no chão possível, Dragon Ball Super, na qual é a última série de Dragon Ball já completa. Eu traria os 2 arcos, que é tanto o arco do Goku Black, tanto o arco do Torneio do Poder, e que traria muito sucesso pra rapaziada e que seria um enorme sucesso de audiência. Aí que tá. Eu resolvi escolher Dragon Ball Super por ser pé no chão. Mas eu não duvidaria que se existisse TV Globinho hoje, que a Globo traria em primeira mão Dragon Ball Daimon, que é a última criação do Akira Toriyama, antes de, infelizmente, ter nos deixado, e que tá fazendo um enorme sucesso. Tá fazendo um grande sucesso no mundo inteiro. E que tá sendo bem elogiado por todos os fãs. Essa seria a minha lista da TV Globinho. Resolvi fazer uma lista bem pé no chão, mas que eu acho que seria o suficiente para que a TV Globinho retornasse igual a seus dias de glória. E que faria com que as crianças, na qual infelizmente, estão carentes de programação infantil, principalmente na TV aberta, e até mesmo de desenhos animados em si, serem apresentados ao universo das animações e que tivesse uma infância mais leve. É isso, galera. Eu sou o Felipe Tomás e esse é o Essência Cartoon.